Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader especial de final de semana. Conforme eu prometi, promessa é dívida. Cá estou eu para entregar o conteúdo a vocês. 17 horas e 32, dia 30 de 7 de 2022. Eu estou aqui no litoral sul de São Paulo. Tem uma tarde, final de tarde bastante agradável aqui. Tempo seco, 19 graus. Tempo levemente nublado. Pessoal, eu vou começar falando do Bitcoin. O Bitcoin tá aqui na tela. Ele quase atingiu os 25 mil dólares que eu comentei que eu acreditava. Eu falei 25 mil dólares ou algo bem próximo, né? O Bitcoin, ele quase tocou os 25 mil dólares, foi a 24.676, o candle fecha 21 horas. E é isso, ele deve continuar uma trajetória ascendente, havia rompido 24.280, voltou um pouco, mas a ideia é que ele busque os 32 mil dólares no mês de agosto. Ficam como alternativa, né? O BIT H11, que tem uma simetria. Ele deve trazer o preço aqui a R$31, R$31,53, ou o próprio hash 11, né, gap preenchido, provável alvo aqui a 22,99, né? Tá um cara de pivô de alta, né? Fundo, topo, aí faz um fundo mais alto que o anterior, aqui é um bebê abandonado, né? Que a gente tem no hash 11, então provavelmente a gente vai ter uma alta bacana. Eu diria que logo no início aí de agosto, nos primeiros dias, a gente pode buscar 26,07. Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários, até para eu lembrar exatamente o que estudei, para não ficar algo repetitivo. Enquanto vos falo, tomo meu Red Bull aqui de melancia. Esse daqui eu repeti. Os benchmarks aqui americanos eu não vou fazer de novo e os fixos eu vou fazer os ativos então. A gente fez desafios Fly USA pedidos do YouTube. Então, o primeiro item aqui que eu vou fazer é sem dúvida o milho, né? O milho é uma decepção, um movimento que aconteceu sim. Né? Ele devolveu... chegou a bater 90 com 10 no intraday, aí fechou com a baixa 2,71, mas ainda acho que dentro de um movimento ascendente, parece um mastro-bandeira aqui no diário, então foi uma primeira batida, enfim. Em relação ao DI, olha, da mesma forma que parecia meio que loucura, né, a gente falar que o VIX poderia descer aos 22 dólares quando ele negociava 28, 29 dólares, e ele o fez. E eu falei que inclusive penetraria nessa LTA. E pessoal, é muito provável, né? Um VIX numa tendência de queda dessa, tem espaço para buscar 19,75, que a gente tenha continuidade de um processo altista nos Estados Unidos em relação às bolsas, né? Nós estamos um topo, um fundo a 22,41 e um topo mais alto que o anterior, 25,31. Acionou um pivô, né? O movimento antes do repique é longo, então o VIX deve continuar em alta. Então, da mesma forma, né, que eu falava no VIX a 22 dólares e parecia algo impossível, muito improvável naquele primeiro momento, né? Eu acho que o DI vai tocar na próxima semana essa LTA. Claro, né? Ele tem suporte a 12.615, mas ele pode tocar essa LTA ou mesmo descer aqui a 12.165. Tem essa possibilidade de forma real. Né? Em relação ao dólar, numericamente esse valor está correto, mas não, o dólar, na verdade,
Ele não teve uma alta de 0,96, né? Isso está errado em algumas plataformas, né? Então, o dólar, né? Eu vou até ver aqui por uma outra plataforma que eu sigo aqui. Qual que foi a oscilação correta, né? Então esse candle não se aplica, o TradingView ele mistura. Eu acho que se eu colocar o dólar 24 horas aqui, ele vai dar uma... na verdade, o 24 horas ele só coloca pelo fechamento, mas isso aqui tá errado. Né? E aí, pessoal, é aquela história, né? Os traders, a gente tem que tentar superar as dificuldades, isso engana muito. Ó, oscilação correta, pior que aqui no... na verdade aqui ele traz o... Mas foi um processo... Fechou praticamente de lado, né? Então aqui ele traz o fechamento do contrato Q. Essas plataformas não são fáceis de lidar. Mas é isso, né? O dólar fechou praticamente de lado, então não tem... Provavelmente na segunda, no dia do próprio vencimento... A gente vai ter isso aqui já normalizado, digamos assim, mas não é... Ou fechou praticamente de lado, né? Isso engana muito. Mas nós fizemos a rolagem, o nosso médio está no 5148,500, né? A gente não esconde nada aqui, enfim. E acho que logo menos vai estar aí dentro de uma zona de lucro. E eu lancei o desafio no Instagram de dólar a R$5 e acho que a gente vai acertar. Inclusive, se vocês puderem vir aqui, ó, curtirem. Puderem vir aqui, ó. Obrigado pela audiência nessa última live que eu fiz no dia do jogo. Eu coloquei aqui o dólar a R$5. Aí vocês podem ver no Instagram, se posicionarem. A gente tem um espaço sempre aberto aqui à disposição de vocês. Então eu vou fazer os comentários aqui do YouTube. E aí depois eu volto e faço os ativos fixos. Então nós temos o querido amigo Francisco Paes. Boa tarde, Wagner. Obrigado por compartilhar seus estudos e conhecimentos. Parabéns pelo trabalho que você faz com responsabilidade e dedicação. Agradeço as suas palavras e apoio, isso é muito importante. Nós temos uma comunidade enxuta, né? Uma verdadeira família e caminhamos juntos na Fórmula 1 da Bolsa de Valores, né? Vivendo uma situação real. Haroldo Diniz, boa tarde, professor Wagner. Gostaria do estudo de lojas Quero-Quero. Parabéns pela persistência e trabalho. Grande abraço. Perfeito. Lojas Quero-Quero é uma ação tão fantástica quanto o Gemate. Né? A Lojas Quero-Quero foi muito penalizada, né, nesse processo de baixa da bolsa. Pô, é um ativo que eu outro dia trabalhava R$24, né? Há praticamente um ano atrás. Eu não vou dizer para você que ela vai voltar aos 24. Mas, pô, será que é um ativo que não volta pelo menos aos 9 aqui? Pô, se ela voltar aos 9, ela sobe 50%. Né? E ela tem fundo, ela tem um Três Rios. É admissível quando a gente tem um Três Rios com os fundos escalonados, assim, mais altos. Um mais alto que o anterior. É possível que nós desenhemos aqui também um triângulo. Rompeu de maneira firme uma barra elefante, então uma mega compra, excelente oportunidade, na minha visão. E obrigado aí pelas suas palavras, o Haroldo já está conosco há muito tempo, eu fico feliz e honrado com a presença dele aí no nosso canal.
Cesare. Valeu, professor. Pode compartilhar sua visão de Wiese e Marfrig? Posso, pessoal? Além de eu pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, se possível, compartilharem o vídeo, o principal, me coloquem para trabalhar, não se acanhem, escrevam na área de comentários, que aí todos nós crescemos e aprendemos juntos. O Wiese, ela já fez parte de carteira da Top Traders, a gente pegou aquele mega movimento, né? A Wiese, ela era conhecida como a seguradora da Caixa, né? E ela vendeu alguns negócios para o BTG à época, nós pegamos um baita gap, fomos bem no ativo, não a temos em carteira, faz tempo que a gente não estuda. Agora, a gente tem aqui um ombro, cabeça, ombro invertido na ação, né? Eu acho que é uma bela de uma compra. Não é pivô de alta acima de 7,67. Então, excelente oportunidade nesses níveis. A gente tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Com aquele padrão do foguete, né? Que é quando a gente já tem um objetivo da figura. Que é o 867 aqui em cima. Perfeito? Aí o nosso querido amigo, ele pede também Marfrig. A Marfrig fala-se muito na situação do dólar, né? Um dólar em queda prejudica a Marfrig. Claro, é uma exportadora, mas o principal é a China, né, pessoal? Então a China reabrindo, ela começa aqui a reagir, faz uma correção praticamente no tempo, né? A gente pode até dizer que ela, de certo modo, vai respeitar a estopa anterior, tem a média. É uma ação que eu vejo aí a R$20 num período curto. Nessa região aqui, a 19,56, 16,45. Né? É um W, um fundo duplo, com rompimento falso de 11,87. Nós temos aqui o 13,61 como um eixo. Então, excelente oportunidade. Eu acho que hoje, dentre as empresas do setor, é a principal. Perfeito? Aí nós temos o nosso querido amigo Marcos Menini, que também está comigo há um tempo. Ele diz ali o seguinte: boa tarde, professor. Hoje já é possível operar o contrato atual pela série histórica? WDO em FUT, nesse caso a rolagem não ficaria automática? Não sei informar. O que eu sei informar, querido, é o seguinte: existem em algumas corretoras um código de rolagem. Então você, por exemplo, se você for fazer a mesma quantidade como nós fazemos, né? Então você digita lá o código, por exemplo, eu estava com 110 mini contratos do Q de queijo 21 e agora eu estou com 110 o WDO o 21, né? Aqui no mini dólar. Lembrando que esse valor está errado, tá? Fechou praticamente de lado. Então tem um código de rolagem, você coloca lá 110. Aí ele zera um, no caso, comprando, né? Porque nós estávamos vendidos, e compra o outro. Mas eu não abordo essa situação, primeiro porque eu faço na mão, e segundo porque eu acho que daria uma baita confusão. Pô, só de galera que opera dólar, né, seguindo os racionais da Top Traders, eu calculo, a gente está num grupo de 8 mil pessoas que estão firmes ali no dia a dia, né? Ou por e-mail, ou Telegram, ou Instagram. Somando todas as redes sociais, as formas de comunicação, acredito que umas 8 mil pessoas estão ali no game mesmo, né? Umas 1.000 operam mini dólar. Então, por exemplo, o nosso suporte, a gente tem uma pessoa. Eu também ajudo, tal. A gente tem pouco suporte, é mais para troca de ideias, orientação. Porque eu me comunico de uma forma muito clara, eu acredito. Mas assim, daria muita confusão. E na verdade, eu não me importo de ficar até mais tarde respondendo, de madrugada, acordar mais cedo. A grande questão é que eu tenho receio do aluno, de repente, fazer a manobra errado. Então eu procuro explicar daquela forma detalhada, fazer manualmente. No caso do mini dólar, estou vendido, eu gosto de vender primeiro, no caso U. Não deu nenhum problema de restrição na plataforma, margem, nenhum chabu. Aí eu vou lá, encerro o Q e sigo vendido no U, de forma bem tranquila. Jorge de Lima, grande mestre, gostaria de sua opinião, se possível, em 2 ativos. Primeiro Semin, depois Petro. Esta última seria seguro entrar nessa de dividendos ou seria mais uma tentativa do governo buscar dinheiro para a reeleição? Um forte abraço, saúde e paz a todos, a você também, toda a sua família, um excelente final de semana. Então,
primeiramente aqui a gente vai ver Semin. Semin é uma das empresas que a gente tem em carteira aí que por enquanto não prosperaram, né? A Semin tem um fundo duplo, eu acho muito provável que ela rompa esse W a 368 e ela busque algo perto de R$5 no curto prazo, então acho que vale a pena dar o benefício da dúvida. Está atrasado em relação a minério, mas a Vale também está. Talvez o balanço faça esse ativo reagir. Tem gaps acima do preço aqui para fechar. E no caso da Petrobras, né? A gente tem essa situação binária do minério. A Petrobras, na verdade, ela é muito descontada por si só, né? E ela ajuda nesse processo que a gente tem dos desafios no índice, no Ibovespa, né? Tem um peso muito grande. Então, quando ela rompeu 29 e 28, ela rompeu um baita de um pivô e aí ela projetava 32,69 e ela rompeu, né? O lance dos dividendos ele foi bastante importante, mas tem também o balanço da empresa que veio simplesmente fantástico, né? Agora, entrar na Petro com a média móvel nos 30, ela 34,15, eu não entraria. Aí eu não entraria. Ah, professor, mas tem uma barra elefante. Legal, se corrigir até o topo aqui, 32,69, é outra coisa. A 34,15 não. Né? Tá excelente aqui para quem já está posicionado, para seguir tendência, mas eu tenho uma política de não... Eu posso até aumentar a exposição, mas entrar em ativo longe de média, assim, não. E dos dividendos, o governo pediu, o Banco do Brasil, por exemplo, falou que não dava, a Petrobras sim, e é uma forma de bancar as despesas do governo. Eu encararia dessa forma. Tá bom? Grande abraço a você, caríssimo. Bom final de semana. Aí nós temos o Mário Weber, nosso querido amigo aí de muito tempo também. Grande mestre, boa noite. Primeiramente, obrigado pelo 114,200 atingido com sobra, mas no final do dia recuou 106,560. Não achei uma razão para isso. Com toda essa experiência, dá para explicar por quê? Bom, primeiro, né, nós tínhamos ontem um racional e uma operação day trade, né, com alvo, coincidiu mais ou menos da gente pegar ali a região de 103,500, né, tanto no Telegram como no YouTube, racional do YouTube, e a gente na verdade fechou o mês com quase 5 mil pontos no day trade, deu 4.700 e alguma coisa. E vamos trabalhar em agosto para superar esse número. Então, obrigado pelo reconhecimento do Mário. Realmente recuou no intraday. Na verdade, o mini índice ele fez um sinal de topo aqui, veio até o topo anterior, foi passando. Enfim, um movimento que não tem exatamente um driver em específico. Acho que muita volatilidade por causa dos balanços, enfim, a gente foi bem no day trade, acertou um ponto bacana de saída. E isso daqui abre oportunidade, na verdade, para a gente entrar numa posição nova de day trade na segunda, e a gente mantém o swing trade, mas não teve exatamente uma razão, né? O que a gente pode dizer aqui, a gente poderia observar as bolsas americanas no intraday, mas elas fecharam perto da máxima, né? Então não... Foi alguma coisa, algo que se refere a balanço, tanto que ajustou acima, né? A 103,790 ajustou acima do fechamento. Então, Mário, a minha expectativa é de continuidade da alta, né? Tem aqui o 103,895. Eu acho que se abrir em queda, vai recuperar rápido na segunda-feira e durante a semana deve tocar 106, 140. Tocar e romper esse patamar, na minha opinião. Tem muitos balanços para sair. É que assim, a gente tem algumas listas aqui. A gente vive uma situação real aqui na Top Traders, né? Então, tá marcado para segunda-feira Marco Polo, TIM, PetroRio, Pague Menos e a Blau Farmacêutica. Mas isso muda muitas vezes, né? Um ativo que estava programado não é divulgado, outro sim. Mas a gente vai acompanhar. Então é isso que aconteceu. No caso do Ibov, por exemplo, a gente teve uma alta de 4,29 na semana, tocou essa parte alta aqui da cunha de baixa, né? Inclusive fechou acima do 102, acima colado praticamente no 102
386, que é um... Não, aqui, ó, 106, a mínima desse candle aqui, 102,386, fechou a 103,164, portanto acima, isso é muito bom. E quando a gente traz o BOVA11 aqui para a tela, né, o fundo anterior 98,63, fechou 99,30, então, portanto, acima do fundo anterior também, isso é muito importante. A assimetria no BOVA11 fala em 108,75 no curto prazo, e no BOVA11 a simetria fala em 112,708, né? Por isso que a gente tem o desafio, com base no semanal, 113,680 é um dos desafios para o mini índice no mês de agosto. Perfeito? Aí nós temos o Ibovespa em dólares, né? Uma semana absolutamente fantástica, né? 10,92. Tem um fundo anterior aqui a 19,836, fechou acima. É uma barra elefante, é uma barra de ignição. Vale a pena a gente comentar que em dólares a bolsa está extremamente barata para os estrangeiros, né? Mas assim, extremamente barata mesmo, né? Houve a formação de um arame. Individualmente, um doji na semana passada foi rompida a 18,358. E aí, quando a gente traz aqui o candle, por exemplo, do EWZ, houve a ave migratória, que é quando a mãe e o bebê têm a mesma cor. E percebam que foi uma região que montou fundo também em janeiro desse ano, né? E no EWZ, ele saiu de 25,29 e ele buscou 35,34, né? Então, assim, EWZ a 34 dólares agora no mês de agosto, para mim é uma realidade. Esse gap aqui claramente é um gap de medida. Um outro ponto importante, ó, a mínima da semana dia 9 de maio, 28,57, fechou acima a 29,02. Fora que é uma barra de ignição, uma barra elefante, né, que inicia ou dá sequência, que é um movimento. Então, uma situação para EWZ com cara, orelha, focinho, rabo de fundo. Bom, cabeçome invertido pelo diário também. Então, alguns desses benchmarks aqui eu já vi, né? O minério firme, né? Rumo a 125 na semana que vem. O petróleo é um caso muito complexo, né? Porque o petróleo em queda, ele arrefece a inflação, então ele não consegue passar a média de 21 no caso do Brent, o WTI. Até pela essa maluquice da paridade entre euro e dólar, né? Ele subiu enquanto o Brent caiu, mas também, né, tecnicamente, ele falhou no rompimento do pivô a 5,99. E aí, pessoal, falando dos ativos fixos, né, que a gente sempre faz, são basicamente Ambev, né? A Ambev, ela cumpriu o objetivo curto, que era o teste aqui de 15,67, 15,70, né? O divisor de águas é o 14,96. Eu acho mais provável que ela continue a subir. O balanço veio muito bom, mas eu acho que o ativo já precificou o balanço antes dele acontecer, né? Aí a gente tem a Vale. Né? A Vale, para mim, é uma mega oportunidade. Eu fiz uma matéria que vai sair semana que vem no BMC News, falando das 10 maiores pechinchas da Bolsa no momento, 10 ativos negociados a preço de banana. E eu, com certeza, foi uma das primeiras que eu coloquei, né? Vale é... Então, se a Vale conseguiu romper aqui 71,97, já pode disparar, saiu o balanço já, quer dizer, tá tudo às claras. Antes tinha saído dados de produção. Aí a Petro eu falei. Aí falamos dos bancos, né? Aí tem Sambi 11. Sambi praticamente não tem resistência até os R$ 34, R$ 35 se ela romper essa região de enrosco. Né? Também saiu o balanço, o B251 trabalhando na parte alta de Cimarobuzu. A gente vai ter Itaúsa, ITSA4. Itaúsa ativo para bater renda fixa, cara, focinho, rabo, tudo de topo. E todos a gente deve ver algo entre R$ 9,60 a R$ 10 no mês de agosto.
e TUB 4. É uma correção no tempo, né, até inclinada para cima, o que não é tão típico, né, preservando o eixo aqui do W a 23 e 26 como suporte, né, tiro curto 94,63, mas eu acredito que em agosto ainda ela busque 26 e 41, né, que é essa região que a gente percebe como um provável alvo. Aqui acho que faz sentido traçarmos uma linha de tendência de baixa. É praticamente um canal, né? Eu estou fazendo hoje os estudos no Cartezinha para a gente não criar um vício fazendo no TradingView. Eu gosto de mudar o software. É praticamente aqui um filhote de canal com alargamento. Você sai da zona de conforto. Eu acho que um professor ele não pode ficar na zona de conforto, porque fica um negócio muito cômodo, assim. Eu acho que ele tem que mudar os programas, mudar a abordagem para ficar um negócio mais completo. E aí temos BBDC4. Claramente um ombro, cabeça, ombro invertido. A neckline 17,64. Acho que R$19 semana que vem deve buscar. Vamos ver os balanços de terça aqui, por exemplo, dia 2 de agosto, dia 2 de agosto, Iguatemi, Eng, Raia Drogasil. Legal. Acho que a gente falou de todos os bancos, faltou só Banco do Brasil. Então BBAS3. BBAS3 já é uma realidade, né? É um fundo triplo aqui, pessoal. Dias 24 de junho, 6 de julho, 14 de julho. É um fundo triplo, um 3 rios. Cruzou as médias aqui. Objetivo para a próxima semana, 37,79. Mas deve romper esse patamar, né? E na minha visão vai fazer um pivô de alta rompendo. Ela falhou num oco, né? Era um oco, falhou. Quando falha oco, é pro alto e avante. Então eu vou pegar aqui os balanços corporativos que eu fiquei de fazer hoje, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa coletiva aqui para falar para vocês. Ó, veio aqui a Mercadores da Noite, professor Ivan Santana, depois eu vou ler. Mercadores da Noite 287, 1001 crônicas para a INV, que é a antiga inversa, né? Hoje o único profissional que eu sigo é o professor Ivan Santana, na verdade. Eu queria agradecer também, pessoal, Aridinei Paul Bell. Eu respondi o e-mail, mas queria agradecer publicamente. Belas palavras aqui de incentivo me mandou na semana anterior. E para eu poder fazer aqui os estudos, eu separei aqui o cenário, né? Ficou bem organizadinho ali, digamos, no informe cenário, a cobertura dos balanços. Daí eu vou fazer aqui conforme nós combinamos. Ok? Legal, então aí eu faço os balanços corporativos. Então a gente tem 3 desafios: o dólar a 5, a gente tem do Ibovespa a 122 em setembro, e do mercado futuro a 113,680 em agosto. Então eu vou fazer tanto os balanços nacionais como os internacionais, né? E hoje tem Corinthians e Botafogo, meu palpite: Corinthians 2, Botafogo 0. Muito bom. Então vamos lá, teve o balanço da Amazon. Eu estou falando todos os balanços que eu ia fazer ontem, tá? Aí eu estou resumindo aqui. Pessoal, a Amazon é uma verdadeira piada, né? Quando ela negociava aqui a $100, eu falava sobre isso. Ela tem um eixo de W acionado com alvo para o curto prazo a 170 com 83, eu digo curto prazo, questão de 1 mês e meio, 2 meses. Né? O mercado gostou muito do balanço. Era uma ação que já tinha aqui uma região de fundo consolidada.
É aquela história, quando o ativo... Eu falo muitas vezes, pô, o ativo está $100, quando bater 150, a investidora vai falar, pô, por que eu não comprei a 100, né? Agora, já está a 134, até faz sentido comprar, mas ela está 35% acima das mínimas. Mas enfim, é um gap, obviamente, de fuga, deve esticar, talvez aqui a 1,5865 nas próximas semanas, enfim. Teve o balanço da ExxonMobil. Não. A ExxonMobil já vinha de um processo de recuperação, um movimento muito técnico, né? Houve um rompimento falso de 81,01. O eixo de W está aqui em 87,30, né? Ela buscou 93,24. E ela caminha para cumprir a simetria aqui a 105,57, mas eu acho que vai passar. Né? Pelo menos tem tudo para isso. Aí teve os balanços da Chevron. Chevron Corporation. Mais uma ação. Esse padrão é o padrão do foguete. A gente tem esse negócio da autoralidade porque não tem esse padrão na literatura técnica. Todo mundo está vendo aqui que tem um oco. Ombro, cabeça, ombro invertido. Só que o início da figura, ele é claro aqui como alvo, 182,40. Então, para eu batizar de padrão do foguete, falar que é eficaz, eu estudei o padrão exaustivamente, como eu fiz para montar a metodologia Top Traders, né? Então, caminha para lá. Né, para 180,64 ainda vale a entrada, mas uma coisa é entrar a 163,78, uma outra coisa é entrar a 136, né? Então lembra que eu falei que no mês de julho a gente teria altas aí na ordem de 15, 20, 30%? Uma série de empresas. Por quê? Temporada de balanços, né? Tanto a expectativa quando é materializado. E esse padrão, pessoal, que é bastante raro aqui, é um bebê abandonado de fundo, né? Entre os dias 13, 14 e 15 de julho. Certo? Aí teve o caso da Apple também. Eu acho uma empresa absolutamente fantástica, né? Se você ler sobre a história, pesquisar, gostando ou não da Apple, enfim. Aqui houve o sinal de compra, o Arami. Para quem gosta de pivô acionado 143,49, acionou no dia 7 de julho, zigue-zagues ascendentes, objetivo para agosto 179,35. Aí tivemos Intel. Intel, eu já operei Intel, já fez parte de carteira americana. Da mesma forma que o mercado às vezes aprecia um balanço, ele detona a ação, né? Se compraria aqui, professor, putz, essas outras empresas que a gente falou anteriormente, como Apple, Chevron, ExxonMobil, principalmente a Amazon, eu preferiria, mesmo Intel tendo esse gap de baixa, eu gosto da AMD, né? É a nossa representante de tecnologia na carteira Fly USA e eu tô com a AMD, né? Pivô de alta, rompido agora, 91,58, o céu é o limite aí para subir. Hoje eu prefiro muito mais, assim, mas muito mais a AMD do que Intel. Professor, tem a história dos microchips, 280 bilhões de dólares, tal, para estimular a produção. Eu acho que é por aí. Né? Tá no Congresso americano, fica menos dependente de Taiwan, né? Legal. Então vamos falar de Multiplan. Teve seu balanço divulgado também. Eu prefiro o BR Malls, mas acho que é uma bela de uma empresa. Veio num topo anterior, vale compra, mas eu prefiro o BRML3 declaradamente. Eu acho uma empresa mais robusta, mais descontada, né? Rompendo praticamente aqui um ponto de compra, que é 801, então. Aí a gente teve Eco Rodovias, Ecor 3. Quem compra agora, eu acho que pega numa fase ultra mega blaster embrionária. É um ativo para dobrar a capital nos próximos meses. Né? Ela respeitou uma linha de retorno, ponto número 1. O balanço foi divulgado e ela reagiu positivamente, ponto número 2. Na mesma proporção que o varejo, é uma ação que, se tiver uma Selic terminal definida razoável, vai subir, porque a dívida dela está atrelada à Selic.
tem 3 soldados brancos, rompimento firme de 5,52, quer dizer, tem N motivos. É uma ação que pode subir 30% a 35% em agosto, assim, num piscar de olhos, na minha visão. Aí nós temos a Hypera, Hype 3. Esse ativo a gente já operou muito, né, em carteiras, desafios lá na época do Infomoney. É uma das poucas ações em tendência de alta, né? Subiu 5,19 pós-balanço. Pessoal, eu gosto de tentar atender todos os perfis aqui. A ação está praticamente... ela está na máxima histórica, né? Então, assim, é realmente uma ação para seguidores de tendência. Tem muita gente que só opera seguindo tendência. Então, ela está para romper aqui a máxima histórica 42,58. Né? Então, para seguidores de tendência, a tendência de alta ela é primária, secundária e terciária. Então, está mais clara do que a água. Não é o perfil que eu busco no momento. Eu esqueci de uma ação americana aqui, que é a Procter & Gamble. Eu quase trabalhei nessa empresa no meu início de carreira. Por pouco eu não fui trabalhar numa planta, numa fábrica que eles têm ali em São Bernardo do Campo. Eu passei desde então a admirar muito a marca. Tem um ombro, cabeça-ombro invertido. Agora, se ela ficar trabalhando abaixo de um 38,95, ela vai descer, porque no mesmo passo que tem um oco invertido, tem um M. Não me interessaria assim nesses níveis o ativo, mesmo com essa queda forte. Só se ela tiver mais uma porrada aqui para baixo, mesmo que não busque o fundo, aí sim. Mas se ela ficar de lado, aí não, porque como ela deu essa pancada, é mais fácil que esse processo seja duplicado e que o mercado entenda como um rompimento falso de um 46,54 e o acionamento do M a um 38,95. Então é isso aí. Eu sei que tem... Eu queria falar duas coisas aqui, né? Eu sei que tem muita gente, quando eu falo que eu vou gravar no final de semana, duvida, mas tudo aquilo que eu prometi até hoje é uma linguagem reta, eu cumpro. E tem outra coisa, né? Ontem eu ia escrever ali no Telegram, antes do mercado bater aqui no mini índice a 104,200, eu estava indo almoçar naquele momento, estava 103,900, 104 mil pontos. Eu sei que tem muita gente que fala, pô, o Wagner é um mala, ele está falando que vai bater no 104,200 antes de bater. E às vezes, mesmo posicionado, o aluno torce para não bater. Cara, se você tem esse sentimento, um investidor, uma investidora, eu vou colocar aqui, ó, tem alguma coisa errada com você. Né? Então eu vou ler essa fábula, porque às vezes o aluno posicionado, ele torce para a operação dar errado. A professora está falando loucura. Não estou, pessoal, eu sei o que eu estou falando. Vocês sabem da forma leal aqui, né, da hombridade que eu lido com vocês. Então, olha, dá uma lida nessa fábula aqui, ó. O sapo tem medo de ser picado durante a viagem, a travessia de um rio. Mas o escorpião argumenta que se picar o sapo sou eu, tá? Iria afundar e o escorpião iria se afogar. O escorpião é o aluno ou a aluna que tem essa mentalidade que eu citei anteriormente. O sapo concorda e começa a carregar o escorpião, mas no meio do caminho o escorpião acaba por ferroar o sapo, condenando ambos à morte, quer dizer, os dois caem na água. Aí é algo para se pensar, né? Então, qual que é a moral aqui, né? Quando o sapo pergunta ao escorpião por quê, ele responde que é da sua natureza fazê-lo. Apenas minha natureza, sapo. A moral da história, o sapo deveria estar ciente da natureza do escorpião e, portanto, devemos estar cientes da verdadeira natureza daqueles que nos cercam, né? Então, às vezes, eu fico surpreendido com algumas situações e, olha, eu sei o que eu estou falando, né? Mas é uma fábula a se pensar. Eu sei que muita gente torceu, muita não, pouca gente, mas algumas pessoas para não executar, só para falar, pô, o cara foi arrogante. O que eu quero fazer, pessoal, é trabalhar o aspecto emocional da nossa comunidade. Então, eu tenho dois comentários que eu não li, que é do João. Bom final de semana, querido mestre, e a você também. Gosto de seus palpites, pois não são nada exagerados. Corinthians, na terça-feira, Corinthians 4, Flamengo 0. O Adson vai dar um rolinho no Vidal e vai tocar por cobertura no Santos, que é um grande goleiro. E vai passar pelo Mengo na terça. No tocante ao Inquê, rompeu a resistência no 103, que era
muito forte, embora desenhe uma figura de um martelo para uma possível reversão, parece que vai continuar na alta. Eu acredito que sim, viu, João? Pense em continuar assim, teremos um movimento altista mais consistente com a sua análise. Eu acho que foi uma correção por causa da volatilidade dos balanços e eu não duvido, pessoal, que na quarta-feira busque aqui o 106, 140. E acima do 106, 140 só tem resistência aqui nesse bolo, né? No 113, 680, que é o objetivo do nosso desafio para o mini índice no mês de julho. No mês de agosto. Querido amigo César Paulo, torcedor de Fluminense, morador de Brasília. Fala, Wagner. Ficou mais difícil para o seu time na Copa do Brasil, hein? Vai ser 6-0 o jogo de volta contra o Atlético Goianiense. Mas é time grande e vai jogar o segundo jogo em casa. Meu tricolor suou, mas conseguiu sair com vitória magra. Seu time hoje, junto com o Atlético Paranaense, depois do Palmeiras, são os melhores times do Brasil. Palmeiras é brincadeira, né? Tava 2-0 aqui, tabela Campeonato Brasileiro. Não, o Palmeiras hoje é um time europeu na América do... A tendência, toda competição que o Palmeiras entra é ganhar, né? Aí, por exemplo, foi eliminado da Copa do Brasil, mas a tendência é ganhar tudo, né? Agora, o Corinthians caminha, pessoal, eu até mandei para alguns corintianos aí da minha família, amigos, a renegociação da dívida da Arena. O Corinthians vai encostar no Palmeiras a partir do ano que vem. Escrevam o que eu tô falando. Tanto que esse time agora do Corinthians é um bom time, né? Então, o Corinthians renegociou juros para só para o ano que vem. Aí começa a pagar as parcelas cheias, né, a partir de 2024. E só em 2041, quando a Neoquímica terminar de pagar os naming rights, 300 milhões, é que o Corinthians acaba de pagar o estádio, né? O estádio, então, jogou para frente 13 anos aí o pagamento. Isso com a Caixa, não tem dívida mais com o Odebrecht, é uma boa negociação. Fala, Wagner, então ficou mais difícil mesmo? Aí nosso querido amigo, ele pede 3 ativos aqui, 4 ativos, esse é um sinal de possível alta para os bancões? Eu acredito que sim, viu, César? Se a gente pegar o IFNC, índice setor financeiro, apontando para cima, apontando para o alto aqui, né? Então, acima de 9894, ele só tem parada a 10781. Tá bom? Então eu vou... Obrigado, querido amigo César, João, Mário, Jorge, Marcos, César e Haroldo e Francisco Paz, que fizeram do nosso programa muito melhor participando, e eu convido vocês todos a participarem. Então, só que eu não anotei aqui as ações, não, vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar aqui. Vou dar meu like aqui também. Essas empresas de logística são prato cheio, né? JSL. Pô, essa daqui é brincadeira, né? Isso daqui é o fino do milho, como diz no interior, né? Uma empresa absolutamente fantástica, maravilhosa. Aí você pega a ação com o padrão da alavanca, cruzando média, rompendo o pivô a 504. Fino do milho. Apivida. Ela tem um oco meio velado, tem o padrão da alavanca. Eu prefiro o redor do setor. Eu sempre falo a minha preferência para não ser incoerente lá na frente. Tem um triângulo. Rompido, então tecnicamente padrão de compra, em conteste. Inclusive você pediu redor, eu juro que eu não tinha visto. Aqui diz que injuramente, né? Mas assim, eu confesso que eu não tinha visto. Redor é uma maravilha na Bolsa de Valores esse preço, né? Redor é ativo para R$50, aí provavelmente em setembro. Essa aqui, se eu tivesse, por exemplo, uma entrada de capital, eu reforçaria meu caixa, daí avisaria o pessoal, claro. Essa
Se eu tivesse caixa, teria peso 2. Ó, 31,80. No curto prazo, 38 é alvo, de repente, para a semana que vem, nesse ativo. E BRS6 é sempre uma empresa controversa, a gente vê opiniões bastante divergentes entre os profissionais, né? E é um ativo complexo mesmo, ela é um pouco nebulosa para estudar. Só que vocês lembram quando ela estava aqui perto dos R$9, que eu falei desse oco, do engolfo, e que provavelmente a gente veria ela R$10 no curto prazo? Ó, tá aqui, ó, ela fez isso em menos de um mês. Então a empresa simplesmente subiu de R$ 8,90 para R$10 rápido, assim, acionou um pivô a 9,48, mas ainda acho que é uma boa oportunidade. Né? Você não está pegando na fase embrionária, mas você deve pegar ela perto dos 10 para entregar a R$11, a R$10,90 ainda em agosto. Queridos, é isso aí, tá entregue. Promessa feita, promessa cumprida. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família, investimentos. Até segunda, valeu. E hoje eu coloquei lá no Telegram uma reportagem que os grandes bancos estão falando num PIB nacional até de 2,5 agora. Então a gente vai acertar de novo. Talvez a gente erre, porque ele falou entre 1,9 e 2,1. Eu acho que vai bater mais perto dos 2,5 mesmo esse ano. Então novamente a gente vai acertar o PIB sozinho. Revisar em agosto é mole, né? Quero ver falar em dezembro do ano anterior. Muito obrigado, valeu!